Apresentação, Júlio Nascimento. 11h06. Grande abraço para você ligado aqui na CBN Campinas, em FM 99.1, pelos aplicativos e através do youtube.com/CBN Campinas. Estamos no ar com o CBN Esportes desta terça-feira, 18 de agosto de 2026. Vamos juntos até meio-dia, atualizando todas as informações do time do seu coração. Brasileirão, pelo fechamento da 23ª rodada do Campeonato Brasileiro, Internacional e Remo ficaram no empate 1-1 em Porto Alegre. O resultado tirou o Colorado do Z4, agora o 16º colocado com 24 pontos. O Remo é o 18º com 23. O Mirassol abre a zona de rebaixamento com os mesmos 23 do time de Belém. Tênis. João Fonseca anunciou na noite de ontem a desistência da disputa do Masters 1000 de Cincinnati. O brasileiro, que voltaria à quadra hoje à tarde, alegou um incômodo no abdômen ao divulgar a decisão. Pep Guardiola revelou detalhes de um momento delicado da sua vida pessoal durante a última temporada pelo Manchester City. Meses depois de deixar o clube, ele admitiu que não sabe se voltará a trabalhar como treinador. Aos 55 anos, o espanhol afirma que precisa dar um tempo para se afastar do futebol e reorganizar a vida. Deu ruim no casamento lá do Guardiola, né? Vou te falar. Copa Libertadores, o Fluminense define o futuro dele na competição. O tricolor encara o Independiente Rivadavia da Argentina às 7h. O Flu precisa da vitória para se classificar. O empate leva a decisão para os pênaltis. Série C, já vamos falar do tropeço do Guarani, mas quem fez bonito foi a Ferroviária. O time grená goleou o Paysandu ontem por 4-0 em Araraquara e subiu para a 5ª posição com 27 pontos. Uma vitória nas 2 próximas rodadas pode garantir a ferrinha na próxima fase. Daqui a pouco tem informações do Corinthians, a reapresentação de Memphis Depay, que permanece no Corinthians com contrato renovado até 2028. Os detalhes dessa reviravolta direto do CT Joaquim Grava. E também falaremos do São Paulo, que entra em campo hoje às 9h30 contra o Bolívar pela Sul-Americana. E agora o destaque da Ponte Preta, chegando com o Antônio Lupi. Fala aí, Lupi. Tudo bem, Júlio? Bom dia para você, um excelente dia para quem acompanha o CBN Esportes. Macaca entra em campo amanhã contra o Vila Nova no Onésio Brasileiro Alvarenga, o Oba. A Ponte tenta colocar fim a uma sequência de 16 jogos. O técnico Márcio Zanardi deve contar com alguns atletas que ficaram fora da última partida, principalmente por suspensão. Entre eles, Lucas Cunha e também o lateral direito, Júlio. E agora o destaque do Guarani, que ontem tinha a faca e o queijo nas mãos, mas não conseguiu cortar para fazer um lanche bacana para os torcedores. Tem uma música que diz assim: você abusou. Vai, Lupe. O Guarani abusou de perder chances e quando viu, o Ipiranga já tinha feito 2 gols. Guarani abriu 2-0, permitiu empate e mais uma vez deixou o torcedor muito chateado no estádio Brinco de Ouro da Princesa. No recorte dos últimos 7 jogos, só uma vitória, 3 empates e 3 derrotas. Vacilos que o Guarani tem cometido e que tem causado um impacto na tabela de classificação. O Guarani já poderia ter garantido a classificação, mas esses resultados ruins ainda não garantem o Alviverde na próxima fase. Agora são 2 confrontos diretos contra Botafogo da Paraíba e o Brusque. E agora o destaque da opinião com Carlos Eduardo de Freitas. Bom dia para você, Carlão. Bom dia, Júlio. Bom dia, ouvinte CBN. Um sufoco desnecessário para se classificar, né? Nós imaginávamos um Guarani cumprindo esta primeira fase com relativo conforto. Começou assim, deu indícios de que nadaria de braçada, de repente este momento de instabilidade, agora precisando pontuar para se classificar. Talvez até com 27, 28 o Guarani possa se classificar, mas é melhor garantir com uma vitória chegar aos 30 pontos. Mas desnecessário este risco que o Guarani está correndo, faltando 2 rodadas para terminar a primeira fase da Série C. Convidando você, ouvinte, a participar, mandar aí a sua mensagem para o nosso WhatsApp 991869070, 991869070, volta do Memphis, jogo do São Paulo, decepção do Guarani, situação política na Ponte Preta, o que você quiser comentar, só mandar pra gente aqui durante o nosso programa até meio-dia. CBN Esportes tem trabalhos técnicos de Valmir Bortoleto, comando de stream com Samla Daipe. Apresentação,
Júlio Nascimento. 11. CBN Esportes Campinas. São Paulo movimenta a economia. E sabe quem participa disso? A ENGIE. As empresas da região têm energia 100% renovável que acompanha o ritmo das operações. E o seu negócio também pode ter. Com a ENGIE, os contratos são garantidos e o seu orçamento fica mais seguro. Você ganha eficiência para continuar competitivo e um parceiro que gera resultado. Quer um fornecedor sólido no mercado livre de energia? Escolha certo. Escolha ENGIE. Informações com o Mário Quintino aqui no CBN Esportes. Bom dia para você, Mário. Fala, Júlio. Bom dia para você, para todo mundo que nos acompanha, trazendo informações da região central de Campinas. Quem segue na Senador Saraiva encontra a lentidão para acessar a Benjamin Constant. A Benjamin também com trânsito intenso, principalmente na região do Mercado Municipal e também já na chegada para Andrade Neves. Trazendo informações também das rodovias, quem utiliza a rodovia Santos Dumont tem uma obra no trecho da cidade de Itu e pelo menos 4 quilômetros de lentidão do quilômetro 28 até o quilômetro 24. Atenção, caminho também para quem vai em direção de Sorocaba. Para quem vem a Campinas, aí por enquanto pistas livres. A Prestes Maia também já é um bom caminho aqui em Campinas, tanto em direção da região central quanto para quem vai em direção do trevo Sérgio Mota. Falando também, Júlio, da Campinas Montemor, atendimento de uma ocorrência na altura do quilômetro 2 aqui em Campinas, para seguir em direção da Alix da Cunha. Não chega a ter lentidão, mas atenção por conta do atendimento dessa ocorrência logo depois da Adalberto Panzan. Júlio. Obrigado, Mário, pelas informações. Mário Quintino volta aqui na programação da CBN, agora 11h13. Atenção, realize seu sonho com o Carnê Casas Bahia. Parcele tudo sem comprometer o limite do seu cartão. Chame um vendedor e compre no Carnê Casas Bahia agora. Casas Bahia, dedicação total a você. News Truck CBN Campinas. Oferecimento Composhow 2026. Feira Brasileira de Compostagem. Resíduo orgânico pode ser muito mais que descarte. Pode virar fertilidade, produtividade e novas oportunidades de negócios. De 18 a 20 de agosto, Piracicaba recebe a Composhow 2026, a Feira Brasileira de Compostagem, no Instituto PSEG. Composhow 2026. Inovação que transforma resíduos em desenvolvimento. No ritmo da obra não dou mole não. Vou de Cotag, agilidade e precisão. Pedreiro, azulejista, aqui a obra avança. É 400, é confiança. Botador ou riscadeira, não importa a região. Sou brasileiro, sou Cotag, a marca da construção. Brasileiro eu sou, com Cotag eu vou. Corte certo, brasileiro eu sou, com Cotag eu vou. Cotag, com você construindo o mundo. CBN Esportes Campinas. Oferecimento Cotag, com você construindo o mundo. Estamos de volta aqui com o nosso CBN Esportes. Mandar um abraço aqui para a galera que está participando. O Ivanei, eu não sei se eu tô mais decepcionado com o Guarani ou com o Lupe cantando. Abraço, bom trabalho a todos. Ivanei. Essa música é bonita, hein? Não, Demônios da Garoa, não é? Isso aí é fácil. Se não for Demônios da Garoa, é Fundo de Quintal. Nossa, tá cantando muito perto do microfone. Canta mais ou menos uns 50 quilômetros de distância, que fica bom. Bom dia, amigos da CBN. O Valmer sabe quem que é, Antônio Carlos de Jocafe? De Jocafe? Ah, sim, dupla históricas nos anos 70, é verdade, boa. Bom dia, amigos da CBN. Meu monstro, cara. A gente tenta ser otimista, mas com esse time sem alma, sem compromisso, fica difícil. Com esse futebolzinho, não chega aos 30 pontos. Se conseguir a classificação, não vai subir assim. O técnico não é ruim, mas insiste em peças que não estão funcionando. JP de Moraes. Renato Alves está mandando aqui. Ontem mandei, mas o Tonhão não leu. Li no Arena.
tivemos as quartas de final de Hortolândia, leu sim, Renato. 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 Tá Infelizmente registrado. o Renato, ele fica... Tumultuando. Essa é a Bom grande dia, realidade. Júlio. O Bugre está fazendo todo o esforço possível e impossível para não se classificar. E se classificar, o que fará com esse time modorrento, sem raça e sem preparo psicológico na próxima fase? Zero expectativa, manda aqui o Pércio no nosso WhatsApp. O Cristiano Salvione, bom dia, Lupe, tamo junto. Vai Ponte, manda aqui o Cristiano Salvione, tá cheio de gorilinhas, né? Os mascotinhos da Ponte. Comprou um monte aí o Cristiano Salvione. Opa, que bom, hein? Aqui sobre... Acho que era pro CBN Campinas. Bom dia, galera. Aqui Maurício Bugrino de Vinhedo. Sei que vocês são bem otimistas sempre, mas confesso que esse time do Guarani não me deixa com qualquer segurança que vamos fazer os pontos necessários nos próximos 2 jogos. Não comemorei os 2 gols porque sou ansioso, sempre sofremos até o final. E não é que o empate chegou, manda aqui o Maurício no nosso WhatsApp. Rodrigo Pupo, primeiro quero deixar condolências aos familiares da atriz Laura Cardoso, que nos deixou na noite de ontem, aos 98 anos. Isso posto, gostaria da opinião da bancada, mas no meu entender o Corinthians deu um tiro nos 2 pés ao voltar atrás em relação à renovação do Memphis, o que mostra a falta de coerência da diretoria. Abraço a todos, Rodrigo Pupo. Cara, o Rodrigo Pupo fez aqui uma menção a Laura Cardoso. Tive a oportunidade de entrevistá-la pro meu TCC, né, na faculdade. Uma figura ímpar, muito gentil e uma baita atriz. O Carlão é aficionado por novelas. 2 novelas que me chamaram a atenção e que ela foi vilã, né? E mostra a qualidade da atriz. Quando você tem realmente o ódio do vilão é porque o personagem está sendo muito bem feito. E a Laura Cardoso, uma das rainhas, né? Laura, Fernanda Montenegro, falávamos de Nissete Bruno, Nair Bela, ixi, por aí vai. E a Laura Cardoso nos deixou com 98 anos. 2 interpretações dela. Nossa, a novela A Viagem, em que ela fazia a mãe da Cristiane Torlone, foi uma vilã, nossa, muito bem interpretado. E Mulheres de Areia, né, em que ela foi a mãe da Ruth e da Raquel, sem falar em outros tantos personagens que a Laura Cardoso interpretou. Para comentar o Memphis, vamos ouvir o Osmar Stabile, podemos, Almir? O presidente do Corinthians falando sobre a situação envolvendo o holandês, que já está no CT Joaquim Grava. Fala, Stabile. Tudo certo, deu trabalho, evidentemente que um astro internacional não é assim que a gente consegue fazer muito rápido, foi um processo demorado, como todos já sabem, mas graças a Deus levamos lá para o CORE, que precisaria passar pelo Conselho de Orientação. Quando passa o valor de 40 mil salários mínimos, é necessário passar pelo CORE. E nós passamos, graças a Deus deu tudo certo, conseguimos a votação necessária para a aprovação e nós estamos aí tranquilos, conseguimos realizar. Conseguimos primeiro fazer um agradecimento especial às pessoas do CORE que lutaram para que a gente pudesse chegar nesses números aí que nós chegamos. Também agradecer a equipe do Mestre Depay e ele pessoalmente, que nós tivemos uma reunião pessoal e ele conseguiu reduzir números que a equipe dele não conseguia chegar. Nós fizemos o que foi melhor para o Corinthians, em todos os aspectos, principalmente na questão financeira. Eu sempre falei que a questão financeira era a mais importante para o Corinthians, porque não adiantava eu fechar qualquer contrato se eu não comportasse pagar no futuro. Eu não estou pensando em mim, eu estou pensando em quem vem depois, né? Nós estamos fazendo um contrato de 2 anos, não sei se eu estarei aqui nesses 2 anos, então eu tinha que fazer o melhor para o Corinthians. Eu sempre pensei na instituição, sofri as consequências. Para mim seria muito mais fácil, muito melhor ter assinado qualquer contrato como costumavam fazer aqui no Corinthians e depois sair para o abraço, tirar a foto e correr o mundo. Era o mais cômodo para mim naquele momento. Mas eu quis, pensando na instituição, estendemos, sofremos as consequências, vazaram meus telefones, vazaram os telefones das minhas filhas, invadiram as minhas contas de banco, das minhas filhas, da minha esposa. Então, olha, foi uma situação difícil. O presidente do Corinthians explicando aí o processo de renovação, né? Só trazendo aqui alguns números, 135 milhões de reais é a operação, né? A primeira negociação foi pela renegociação da dívida de quase 78 milhões de reais. E aí o Memphis fez um desconto nesse valor de 21 milhões do montante iniciado. E claro, já que fica no Corinthians, não tem aquela ação que geraria mais 140 milhões, que ficaria caro. E aí depois o Corinthians tem 4 parcelas semestrais para pagar 56 milhões de reais na soma de tudo aí,
135 milhões, esse é o custo do Memphis. Então, acho que o Corinthians pagaria algo muito próximo, até mais, se o Memphis fosse embora e não contaria com o jogador, muito por conta... Aí o que eu discordo do Rodrigo Pupo é o seguinte, eu acho que o tiro do pé não é a permanência, é a condução desde o ano passado para a renovação do jogador. Que foi se estendendo, o Corinthians perdeu a oportunidade de baratear esse custo, e aí chama o Memphis para o Brasil para dizer que dias depois não vai renovar. Então eu acho que o tiro no pé foi o modo como o Corinthians gerenciou essa negociação pela renovação. Mas a permanência era o que a torcida queria, ou parte dela, né, Carlos? O Memphis é um cara que se identificou muito com o Corinthians, participou de campanhas vitoriosas, protagonizou em clássicos, e o torcedor ele é passional, então ele leva muito em conta o que o atleta fez dentro de campo, e ele foi bem pro Corinthians, não deixa de ser uma atração. Agora, a parte racional da situação, acho que desde a contratação do Memphis lá atrás, não pelo jogador. O jogador ajudou, o cara é Copa do Mundo, o maior artilheiro da seleção holandesa. Tecnicamente é um jogador acima da média, sem dúvida alguma. Agora, o Corinthians ele tem condição de arcar com o Memphis? Se o Memphis fosse contratado pelo Flamengo, pelo Palmeiras, pelo Cruzeiro, ok, é um bom jogador, esses clubes têm condições de pagar, mas o Corinthians não tem, é uma irresponsabilidade. Tanto é que deu muitos problemas, né? Desde a chegada do Memphis, aquela formatação de contrato em que ele tinha aí toda a premiação do Campeonato Paulista, ficou pro Memphis, aquelas confusões financeiras que tanto se falou na passagem dele pelo Corinthians. E continuo com o meu pensamento. Eu acho que tecnicamente, para o técnico Fernando Diniz é importante, né? Porque é um jogador diferenciado, é um cara que vai ajudar, ainda mais agora, sem o Yuri Alberto e o Corinthians, em meio às decisões, né? De Copas principalmente, ou da Copa Libertadores. Então isso vai ajudar, inegavelmente, e já é um cara adaptado, já é um cara do grupo e muito querido dentro do vestiário. Agora, fora de campo é um problema financeiro. A gente está falando de um clube gigante, mas que vive aí uma fase terrível, é um clube que está no transfer ban, e não sei se mesmo com todas estas formatações de contrato, o Corinthians vai ter condições de pagar o Memphis, mas para o torcedor, para a fiel torcida, não deixa de ser aí um ingrediente importante para o Corinthians seguir na Copa Libertadores com a presença do 10 holandês. Ô Júlio, eu não vou entrar na seara do desempenho técnico do Memphis ou não, mas, cara, é impressionante a facilidade e a bagunça. E aí o que acontece? O presidente do Corinthians, o Corinthians vive já um período de eleitoral, né? Acho que no final do ano tem eleição. Se eu estiver errado, você pode me corrigir. Tá próximo. Sim. E aí ele vem e fala que não, o COI... agradecer aos membros do COI que deram aval, porque eu não posso assumir uma responsabilidade, porque eu não consigo pensar no meu nome, eu preciso pensar na instituição, porque no futuro, que não sei o quê, aí eu saio pro abraço, tiro foto. Gente, com todo respeito ao moço, ao Osmar Stable, mas o Corinthians ele não vai ter condição de pagar o contrato do Memphis nem com esse aval da galera aí do COI, que é o Conselho de Orientação do Corinthians. Gente, o Corinthians não estava conseguindo pagar o salário da galera toda aí, que ganha bem menos do que o Memphis vai ganhar. É claro que a gente torce para que o departamento de marketing faça aí ações para arrecadar recursos, mas o Corinthians renovou com o Memphis sem ter dinheiro para pagar o Memphis. Essa é a grande realidade. A galera mandando aqui também do nosso WhatsApp... o Henrique renovaria com o Memphis e já manda pro Diniz que tem que jogar na quinta-feira, nada de Pedro Raul, que tem decepcionado aí, né? Mas são diferentes, né? Agora é uma questão de bid também, Jogam né? juntos. Precisa saber se dá tempo, né, de protocolar um novo contrato no bid. E o Corinthians está no transfer ban, mas só na audiência rotativa do rádio, e nós nós tivemos a experiência disso aqui na Ponte, o contrato de renovação ele entra, né? Você sabe que o ouvinte da CBN é o maior especialista em transfer ban, né? Sim. Porque a gente só fala de transfer ban aqui na programação. Mas muito por conta
Não, sim, mas acho que no geral o O ouvinte, futebol hoje é um transfer ban, né? o ouvinte da CBN, nas rodas dos amigos, assim, ó, gente, transfer ban é o seguinte, ó, quando E é não, já renovação, sabe. já explica, É o entendeu? Serasa, Isso. né? Então, tão assim, acostumado que está a falar de transfer ban, cara. porque ano passado a gente estava nessa dúvida, né? Com as renovações da Elvis. Ponte, se entra, se não entra, e todos entraram. Então, como se trata de uma renovação, o transfer ban não se aplica. Quando você tiver numa roda de discussão com os amigos, o Corinthians não vai registrar, tá no transfer ban, você fala assim, ó, os meninos da rádio, eles falaram o seguinte: mesmo estando no transfer ban, como se trata de uma renovação de um atleta que já estava no clube, o transfer ban não tem impacto nesse tipo de negociação, tá bom? Maravilha, Antônio. Ó, seguinte, hoje tem São Paulo, hein? São Paulo e Bolívar às 9h30 da noite. Na ida, empate 1-1. São Paulo hoje jogando em casa. Até se comemorou. É que o contexto do jogo deixou um sabor amargo, mas altitude, empate fora de casa, traz o jogo pro Morumbi. E hoje o São Paulo, com o Dorival Júnior, deve jogar com Rafael, Lucas Ramon Arboleda, Domingos Duarte e Wendel, Pablo Maia, aí Newton Bobadilha, Marco Antônio e Arthur, Luciano e Caleri. Esse é o provável São Paulo para enfrentar o Bolívar de Alejandro Restrepo, cara. O Arthur volta, né? Arthur volta. Ele jogou um pouquinho no jogo passado, né? Se não me engano, acho que ele entrou um pouquinho contra o Curitiba. A boa notícia é esse entrosamento que o Dorival está conseguindo dar agora com o sistema defensivo, com novas contratações, né? O Domingos Duarte, o próprio Newton, né, no meio campo, fazendo aquele tripé. Agora, os resultados não estão acontecendo, né? Hoje o São Paulo tem toda a possibilidade de se classificar. Eu acho que o empate lá, apesar das circunstâncias, é para ser valorizado, porque tem aí uma possibilidade boa de vencer no Morumbi. O São Paulo tem mais time, né? Apesar dos problemas e desse jejum aí sem conseguir vencer jogos. Mas eu creio que hoje dá para se classificar, dá para vencer. Tem que jogar mais do que tem jogado, né? Não deixou uma boa impressão diante do Curitiba. O Rafael até teve uma pequena falha lá que culminou no gol do Coxa. Mas eu vejo o São Paulo hoje favorito para avançar de fase na Sula. Quem vai... Quero só pegar aqui a arbitragem, né? Porque Jorge Larionda. o Bolívar pode fazer aquele famoso jogo... É peruano, né? Kevin Ortega. Kevin Ortega do Apesar que Peru, VAR com o Diego Aro também do Eu Peru. assisti o São Paulo e Bolívar. Lá na Bolívia era o Ilmar Roldan. Cara do céu, com ele não tinha... A bola saía, ele já começava. O Rafael queria fazer uma cerinha lá, não tinha jeito. 1, 2, 3, o jogo rolou uma barbaridade. Vamos ver. Cara, hoje, né? esse Pato Rodrigues do Bolívar é aquele... Patito. O Patito? Do Em Santos. Isso, e faz tempo que ele tá lá. 36 anos, cara, o Patito. 36 anos e quando veio pro Santos era uma promessa, né? É verdade. Isso significa que o quê? Que você, Jogou com que o eu Neymar, e estamos você, velho. não, estamos ficando Ele era velhos. parça do menino Ney. O Patito era a reserva imediata do Neymar no E Santos. ele olha era que loucura. parceiro. Não surfou a onda, né? Não. Não surfou. Pra onde que ele tava antes de chegar? Ele tava na Grécia, no AEK. Legal, o Bolívar tinha o Bruno Sávio, né? Tá, Aqueles já há Guarani, 5 agora ele anos já o está Bolívar aqui já. no Brasil. É ídolo lá. É o Carlão de Bolívar Freitas. hoje é um dos bom caras. emprego, né, cara? Com o Manchester City e tal. Um empreguinho bom, né? É? Bolívar. Jogar no Bolívar é um bom emprego, pô. O Bruno Sávio. Bruno Sávio tá de volta, né? Tá no Não Goiás. agora veio pra cá. Jorge Wagner não era no Bolívar, ele jogava no Jorge Wilstermann. Jorge Wilson, é verdade. Ah, não, Alex Silva era o Jorge Wilson. Era capitão lá o Pirulito. Mandava lá. Bom Agora dia. Tá trabalhando na loja de piso aqui. Ele é. Bom dia, é verdade. Pessoal do CBN Esportes, Guarani não pode deixar o co-irmão sozinho na crise, né? Manda aqui o Wagner de Hortolândia. Aqui o torcedor Márcio Mourão também mandando mensagem. Tá fazendo a brincadeira aqui, né? Com o nome do Ipiranga, né? Que tem um posto famoso aí. O Renato Alves tá te pedindo perdão. Não, sem problema. Tá tudo certo, Renatinho. Vamos embora pra cima. Emerson Dias, que é torcedor da Ponte, acha que tem uma grande possibilidade de derby, né? No ano que vem. Bom dia. Com esses salários, com esses valores de salários de jogadores para um país como o Brasil é surreal. Futebol caminha para total polarização e falência. Já somos uma Espanha, 2 clubes dominando tudo. Tá ficando bem sem graça, manda aqui o Roger do Jardim do Lago. A única diferença é que na Espanha, né, os clubes sabem quando podem e não podem gastar, né? Aqui se gasta até quando não se pode, né? O torcedor entende, né? Então esse é o grande Ele é resultadista, problema. por exemplo. No caso do Memphis, ele é nada contra a idolatria, pelo amor de Deus. Mas muita gente entende que ele deveria permanecer
por causa dos resultados. O torcedor do Valência, você é um cara que conhece mais o futebol europeu que eu, ele sabe que o campeonato dele é pra ficar ali entre o terceiro e o quarto lugar, é pra ficar na frente do Real Madrid, é pra ficar atrás do Real Madrid e do Barcelona, mas brigar ali com o Atlético de Madrid e tudo mais. O torcedor que mais cobra fora de Barcelona e Real é o do Atlético, né? Porque é rival do Real Madrid. E vira e mexe mexe consegue um título. O retrato de Bilbao também. O campeonato. O retrato do futebol brasileiro tá aqui, por exemplo. A Ponte ela entra na dívida porque ela não tinha condições de pagar o que ela pagou para aquele time montado no passado e estourou a bolha. O Guarani pagou salários e paga salários exorbitantes para esta temporada sem condições de pagar e vira e mexe tem aí alguns atrasos. Então é o retrato, né? A gente fala da nossa casinha aqui, mas tem time que não pode pagar e contrata o jogador para mostrar para a torcida. 11h31, voltamos já. Repórter CBN. Terça-feira, 18 de agosto de 2026. A atriz Laura Cardoso é velada no Funeral Home, na região central da cidade de São Paulo. De acordo com a família, a artista morreu em casa aos 98 anos, enquanto dormia na noite de ontem. Nos anos 1950, Laura Cardoso integrou o elenco pioneiro da televisão brasileira. Ela participou de teleteatros históricos e atuou em emissoras como Excelsior, Record e Bandeirantes, antes de consolidar uma vasta carreira na TV Globo. Na televisão, a atriz acumulou mais de 60 telenovelas e deu vida a personagens marcantes da cultura nacional, como Maria Rosa em Irmãos Coragem, Guiomar em A Viagem e Isaura em Mulheres de Areia. A Comissão de Valores Mobiliários apura a responsabilidade de administradores da Oncoclínicas pela aplicação de R$1,5 bilhão em CDBs do Banco Master. De acordo com a empresa, o aporte seria realizado ao longo de 90 dias. O dinheiro, no entanto, ficou 18 meses na instituição financeira e 430 milhões não retornaram após a liquidação do Master no ano passado. Um parecer técnico aponta para a falta de política de investimentos e de aprovação do Conselho. A denúncia partiu de um acionista minoritário. E o tenista João Fonseca desistiu de disputar o Masters 1000 de Cincinnati, nos Estados Unidos, depois de sentir um incômodo no abdômen durante o treino. O carioca de 19 anos, que enfrentaria o australiano Christopher O'Connell pela terceira rodada da competição, optou por se poupar para focar na recuperação física. Agora o próximo compromisso de João Fonseca no circuito da ATP é o US Open, também nos Estados Unidos, entre os dias 25 de agosto e 13 de setembro. No horário de Brasília, 11h32. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. CBN Esportes Campinas. Apresentação: Júlio Nascimento. Onze horas e 34 minutos, estamos de volta aqui com o nosso CBN Esportes. Vamos aproveitar para falar do Guarani, muitos ouvintes aqui mencionando o jogo de ontem. Guarani vencia por 2-0, estava tudo dando certo no Brinco de Ouro, tudo se encaminhava para uma noite tranquila de segunda-feira. Mas aí, em 4 minutos, um apagão, Antônio Lupi. O torcedor já tá maluco da vida. Já tá murrando o rádio. Eu cacei aqui esse sucesso, Antônio Lupi, é de 1971, Antônio Carlos. Mas além dessa dupla, né, que o Valmir falou pra gente, nada a ver com isso. Já esqueci. Antônio Carlos e Jocafe. Eu acho que teve o Fundo de Quintal ou Demônios da Garoa, eles gravaram essa música também. Maravilhosa. Eles gravaram, mas enfim, mas tudo bem. Sabe por que eu cantei essa música? Viu, meu caro Sidney Boy, Gabrielzinho também, tá quase morando aí já, né? É o seguinte, o Guarani, ele abusou de perder chances e abusou dos erros também. Porque ontem no estádio Brinco de Ouro da Princesa, Júlio Nascimento, Carlão de Freitas e ouvintes do CBN Esportes, em especial você, torcedor do Bugre, o Guarani abriu 2-0. Cara, 2-0 jogando em casa,
contra um time que oferecia, entre aspas, pouco ou quase nenhum perigo para a meta defendida pelo Kaique França. Mas aí quando o Guarani fez 2-0, caiu o disjuntor. Primeiro num cruzamento, um cara fez o gol de joelho e depois, você sabe que eu sou goleiro. Kaique falhou. Kaique França falhou no segundo gol do Ipiranga, estava adiantado, um chute também de rara felicidade, mas ali acredito que era possível algo diferente por parte do goleiro bugrino. 2-2. Guarani, nos últimos 7 jogos, só venceu 1. E sabe o que preocupa? É que nesses 7 jogos, por exemplo, o Guarani abriu 2-0 contra o Paysandu lá na Curuzu, perdeu por 3-2. Saiu vencendo o Anápolis no jogo passado, 1-0, jogo tranquilo, chances desperdiçadas. O que aconteceu no final? 2-1 pro Anápolis. Teve o Floresta aqui em Campinas, jogo truncado, jogo pegado, 0-0. Ou seja, tropeços em que o Guarani não poderia ter tropeçado de jeito nenhum. E ontem, na coletiva do técnico Hélio Cizenando, ele acabou falando a respeito dessa sequência negativa e não se assuste, tá? Porque muitos torcedores acabaram soltando rojões e o clima na coletiva ficou tenso a respeito dos protestos que você vai ouvir a partir de agora aqui no CBN Esportes. Acho que para mudar a situação, acho que é trabalhar mais, né? Corrigir de novo, cobrar mais. Não tem outra situação que não seja cobrar mais e trabalhar mais. Se fez um tanto essa semana, fazer mais, corrigir mais. E a questão, nós estamos na briga ainda, como todo mundo, temos 27 pontos. É dar tranquilidade para eles, porque estamos chegando perto do gol, que é o mais difícil chegar perto do gol, né? E dar tranquilidade para que eles cheguem e façam os gols, né? Isso aí às vezes foge da minha alçada. Isso aí. A gente está fazendo um trabalho para chegar lá. E tenho certeza que, quanto o Botafogo, com tranquilidade, com trabalho, com humildade, com responsabilidade, nós vamos lá para buscar a pontuação. Eu tenho trabalhado em um nível de concentração deles, né? Quase temos 2 bolas a nosso favor, a gente acaba perdendo a bola e tomamos os gols. Né? Em relação ao meio-campo, o Carlinhos estava um pouco fora do contexto ali, principalmente no primeiro tempo ali. No segundo tempo nós corrigimos ele, trouxemos ele mais para trás, acho que melhorou. O Isaac estava muito bem, né? Mas o Isaac é o jogo de bola no pé, às vezes para andar mais não é a característica dele. Quando tem um jogo de bola no pé, ele sobressai bem. Eu não vi tanta assim essa diferença do meio campo, né? Eles tinham 3, a gente tinha 3, mas o Carlinhos tinha 4. Ele estava travando bastante o João Paulo, foi a dificuldade que nós encontramos ali. Mas mesmo assim, nós criamos bastante, com o jogo de pé em pé, tivemos chance de ampliar. E é passar tranquilidade, Bê. Não tem outra coisa a fazer não, trabalhar mais, trocar uma peça ou outra, corrigir e cobrar, né? É o que nós temos que fazer e temos feito, né? Luiz Otávio, já está tomando... Ele já tinha... No final do jogo ali. A característica dele é bem forte, né? De marcar, ele não quis correr o risco, por isso que eu fiz a troca. Esses barulhos aí foram barulhos que ontem o Hélio acabou tendo que interromper a entrevista coletiva por conta do protesto. O torcedor tá chateado com esse desempenho do Guarani, com medo, tá? De ficar fora da fase decisiva da Série C do Campeonato Brasileiro. Eu, Antônio Augusto Alves Populupi, acredito na classificação do Guarani. Mas precisa melhorar muita coisa nesses 2 próximos jogos, que são 2 confrontos diretíssimos contra o Botafogo, lá na Paraíba, aliás, é jogo de quem vencer, tá dentro. E na última rodada, caso dê algum tipo de problema contra o Botafogo fora de casa, tem o duelo contra o Brusque no Brinco. Júlio. Pois é, Carlão, o Guarani ontem tinha tudo para encaminhar a classificação já, né? Mas para além do empate, eu acho que o principal ponto é essa questão do emocional dos jogadores. Eu vou na esteira aí. E o próprio ouvinte já disse, é a condição emocional. Porque se a gente analisar o resultado, claro, um resultado terrível, pífio, que pode comprometer até a classificação do Guarani. Mas chegar aqui e falar que o Guarani jogou mal, não concordo. O Guarani fez um bom primeiro tempo, começa ali ainda estudando demais o Ipiranga, mas a partir do lance do Luca na trave, aos 10 minutos, o Guarani tomou conta e fez por merecer a vantagem.
E até no intervalo nós falávamos, poxa, se o Guarani conseguir marcar o segundo gol agora, no início da etapa complementar, tudo se encaminha para uma vitória tranquila, confortável e até por um placar mais elástico. E foi o que aconteceu. O Guarani começa o jogo, segundo tempo muito bom, né, vários escanteios ali, o Maurício Antônio consegue marcar o segundo gol. Poxa, ganhou, né? Já matou. Segundo tempo, jogando bem, 2-0, o adversário não oferecendo qualquer resistência. Tranquilo, matou a vitória, comemorar a classificação. Cara, e aí dos 18 minutos aos 22, despencou tudo. Toma um primeiro gol bobo, né? O jogador do Ipiranga entre os zagueiros ali, uma desatenção, uma falta de comunicação entre o Maurício Antônio e o Jonathan Costa, sai o gol do Ipiranga. Ok, ainda está vencendo, mas já cria aí uma situação ruim para a sequência do jogo. Bom, mas o cara me acerta um pombo lá. Primeira coisa, o espaço que o jogador do Ipiranga teve para arrematar, na intermediária ali do lado esquerdo, na frente da nossa cabine praticamente ali, ele pegou e soltou o pé. Ali eu acho que era pro volante fazer uma sombra, ali, os que estavam em campo. E o Kaique, mal posicionado, disperso também, não, tomou um gol que não costuma tomar. Normalmente o Kaique ele é decisivo pelo lado bom. E ontem foi mal. Cara, aí caiu o caminhão de melancia. O Guarani não conseguiu jogar, o Hélio fez mudanças, tentou de alguma maneira, mas aí o Guarani foi uma bagunça generalizada. Alguns pontos para destacar. As finalizações, o Herbert é um baita de um jogador, é um cavalo, né, como o Júlio gosta aí, né, o cara que puxa, que arrasta do Guarani, mas precisa treinar a finalização, teve 2, 3 oportunidades para marcar o gol e não conseguiu marcar, um atacante do Guarani, né, que tem aspirações na carreira, precisa sim treinar, não pode errar os gols que errou. Diante das alterações, eu tô aqui, Inayan, Dudu saiu lesionado, ok, Luiz Otávio pendurado com cartão, veio o William Farias que tecnicamente até melhorou. Isaac deu uma cansada, né, e o cara é um cara fundamental na criação, entrou o Matheus Guilherme, faz uma fumaça ali, um jogador de 1 contra 1, Luca brigou, não saiu gol, aí que vem talvez o erro do Hélio Cizenando, ter colocado o Neto Costa. Nada pro pessoal, tá, gente? Eu tô falando do atleta, do jogador Neto Costa. O Neto Costa esteve na Ponte Preta há 4, 5, 6 temporadas. Ele era um mero reserva, não fez um gol sequer. Aí o Guarani vai e contrata o cara. O cara já entrou lá em Anápolis, um gol... De todos os gols perdidos, e o Luca perdeu um caminhão, mas o gol mais perdido foi o do Neto Costa. Ou seja, a confiança lá embaixo. Ele tem um cara no banco de reservas que não vive uma boa fase com relação a gols, perdeu até a titularidade, mas é brigador, é lutador, é um cara que vai dar as cotoveladas dele, e o Maranhão. Põe o Maranhão e vê o que dá, o Neto Costa, não sei, não tá virando. Pode fazer o gol do acesso, o futebol ele é capaz de apresentar esta surpresa, mas não tá virando. Põe o Maranhão lá, dá as cabeçadas dele, ou de repente o Everton Brito, que tem o drible, é um jogador insinuante, mas o Neto Costa, o centroavante, ele precisa estar confiante. O Neto Costa mostra que não está confiante. Ele faz um jogo contra o Anápolis em que ele perde um gol feito e participa de uma maneira ruim do segundo gol do Anápolis. Por que ele foi inventar de colocar o Neto Costa? Então acho que esse foi o principal erro. O Herbert também saiu cansado e pôs o Cauã Jesus. Então das alterações, e o Hélio foi muito criticado em virtude disso, aqui eu pego no pé a entrada do Neto Costa. Eu acho que ele poderia ter ali uma solução melhor. Agora, falar que o Guarani jogou mal, eu acho que não coloco isso. Pós-gol sim, aí virou um arremedo, mas não jogou mal. Agora, a questão emocional, pelo amor de Deus, né? Você não pode estar vencendo um time como o Ipiranga, tudo bem, está entre os 8, mas muito mais fraco que o Guarani, sequer passou do meio campo, sequer ameaçou o Guarani, não pode estar vencendo por 2-0, com possibilidade de marcar o terceiro gol e encaminhar até uma goleada, e você ceder o resultado em 4 minutos da maneira que cedeu. Né, um com falha individual, o segundo gol, e o outro uma falha em conjunto, uma falha defensiva. Então, uma classificação que era dada como tranquila, como certa, confortável, o Guarani já coloca em risco. Eu estou com o Lupe. Eu acho que classifica, mas agora eu acho. Quando começou a gente falava em certeza, agora eu acho. Por que eu acho? Porque o Guarani tem mais time que os outros, o Guarani tem mais estrutura, o Guarani tem individualidade, João Paulo e o Isaac, por exemplo, mas vai ter que jogar. Agora, tem um jogo lá na Paraíba, né? Almeidão. No Almeidão contra o Botafogo. Jogo ruim, jogo chato. Estádio lotado, Marcelo Fernandes vai catimbar uma barbaridade, precisa do resultado para se classificar. E aí tem um último jogo aqui contra o Brusque, para tentar definir a classificação e um posicionamento. E se o Brusque vier precisando de um pontinho para ficar em primeiro? Então, uma classificação que era certa, o Guarani agora coloca em risco. Eu só quero... Eu não sou comentarista, mas eu queria colocar só um contraponto
e ser contrário a um fato que o Carlão disse que tudo bem. Eu senti o meio-campo do Guarani com o William Farias não tão intenso quanto o Luiz Otávio. Ah, sim, a pegada perde. Porém, eu entendo que o Luiz Otávio estava amarelado. Tava e no último lance ele fez uma falta ali que eu não sei não, hein? No primeiro tempo? Não sei não. A gente chamou atenção. Não sei não se fosse qualquer outro árbitro. Ele perdeu o tempo de bola. Ali que eu falei pro Júlio, eu falei, ele vai ter que tirar o Luiz Otávio porque ele está pendurado e está meio acima do tom. Então, mas aí você tem um intervalo. Você chega no cara, fala assim, Luiz, você tá muito acelerado, você tá jogando bem, mas você tá chegando muito atrasado e fazendo faltas muito pesadas. Porque o William Farias tá voltando de lesão. Então, mas eu achei que das alterações, a do William Farias foi a que menos impactou negativamente. Eu porque discordo. As duas primeiras bolas dele, Lupe, ele faz duas jogadaças, tecnicamente ele é melhor que o Luiz Otávio, mas aí o Hélio ficou com medo, são né? dois lançamentos, cara. Não, só que aí a gente tá falando da construção de jogo, mas e na hora que a bomba estourava? Então, mas eu não achei que foi ali falha. Eu achei mais Carlos Eduardo do que... o Carlos Eduardo fez uma campanha pra uma partida pra outro esquecer, ponto né? pra gente destacar. A gente elogiou tanto o Carlos Eduardo, um homem de confiança do Hélio, demonstrou isso no Capivariano, chegou com muita personalidade no Guarani, sendo o homem das bolas paradas, mas, gente, virou um chuta-chuta, né? Ontem, tudo ele queria chutar. E aí que... O João Paulo ele é o craque do time, eu acho que é um cara capaz de dar o acesso pro Guarani. Mas dá uma chegada no menino, né? Falou, Carlos Eduardo, dá uma segurada, velho. Pô, tudo você quer chutar, vamos trabalhar, vamos tocar a bola. Duas cobranças, né, Lupe, que você lembrou que elas foram parar na rede pelo lado de fora. Numa mesma falta, ele bateu e aí o árbitro mandou parar porque tava tendo uma confusão. Aí ele teve uma outra chance ali do lado e bateu aquele rapa-fezes, né? Sim. Então é um chuta-chuta, não sei se tem a ver com o emocional também, de querer resolver a coisa sozinho, mas ontem o Guarani transformou uma partida muito tranquila, uma segunda-feira de festa, num verdadeiro dramalhão. E coloca em risco a classificação, porque tem 2 jogos ruins. Vai ter que definir lá na Paraíba contra um Botafogo animado, empolgado e precisando da vitória para se classificar, sendo comandado pelo Marcelo Fernandes, ex-Guarani, ex-Ponte, ou seja, entende tudo do que significa o futebol campineiro. Vai querer ganhar, logicamente. E, cara, o Brusque aqui, que é o líder da competição. Tudo bem, é uma última rodada, mas o Brusque pode chegar em Campinas precisando de um pontinho para se tornar líder e terminar como campeão da primeira fase. E nós aqui, a gente sabe, né, como é terminar em primeiro nesta Série C. Porque você tem a vantagem de definir em casa. E pro Guarani seria importante ficar em primeiro, porque a gente sabe também da força do Brinco de Ouro, um Brinco de Ouro lotado, a gente sabe do que a torcida do Guarani é capaz para conduzir o time ao objetivo. Então o Guarani pisou na bola, vai se classificar, mas nessa primeira fase pisou na bola. Pelo investimento que fez, era pro Guarani ter nadado de braçada, os jogadores experientes, não sei, naufragaram ou estão naufragando, ainda dá tempo, mas uma classificação que era líquida, certa, tranquila, confortável, agora está sob risco. Muito bem, temos muitas mensagens aqui. Bom dia, Júlio Nascimento, na casinha, grande narrador, forte abraço ao Lupe e ao Carlão. Este Hélio Cizenando não dá. O Guarani ontem perdeu a chance da classificação contra o Botafogo, que será mais difícil, porque é o verdadeiro caldeirão lá na Paraíba. É o Bruno Camargo mandando aqui pra gente. Valeu, Brunão, obrigado pela mensagem. Bom dia, não me agrada o técnico Cizenando, mexe mal, insiste em jogadores sem retorno. Acabou Jesus, falta o meia esquerda que está no banco. Burro, manda aqui, vamos ficar na Série C, José Newton Fernandes no nosso WhatsApp. Vocês acham que o Guarani está dosando a classificação para a próxima fase? Nem pode. Para dar todo o gás depois é o Marcos Moreno? Acho que não, Marcão. Não, louco. Acho que é um momento de oscilação mesmo. Nos últimos 7 jogos, considerando a classificação, o Guarani tem campanha de Z4, né? Considerando os últimos 7 jogos, apenas uma vitória. Bom dia, CBN Esportes. Time canalha esse do Guarani, 3 jogos ganhando, deixa virar ou empatar. Marcelo tá bravo. Bom dia, o Guarani tá querendo disputar o derby. Tá bravo aqui o nosso ouvinte, o Madan, no nosso WhatsApp. João Leonardo de Americana tá dizendo que a Ponte precisa de um presidente estilo Paulo Nobre, que chega a certas contas e resolve a situação. Daqui a pouco tem informações da Ponte aqui com o Antônio Lupe. Pro Guarani hoje falta sangue nos olhos, triste a falta de vontade. É o Vanderlei quem manda no nosso WhatsApp. Obrigado, gente, pelas participações. 11h50, daqui a pouco a gente volta.
Ter o controle do veículo onde você estiver traz mais tranquilidade para o dia a dia. Com o rastreamento veicular da Orcegups, você acompanha em tempo real a localização da sua família ou colaboradores direto do celular. Também tem acesso a trajetos, velocidade e localização, aumentando a segurança e as chances de recuperação em casos de furto ou roubo. São 54 anos de confiança que fazem da Orcegups referência nacional em proteção e tecnologia aplicada à segurança. Orcegups, atentos a tudo o tempo todo. Acesse orcegups.com.br e solicite um orçamento. News Truck CBN Campinas. Oferecimento Composhow 2026. Feira Brasileira de Compostagem. O futuro do agronegócio também passa pela valorização dos resíduos orgânicos. Na Composhow 2026, especialistas, empresas, pesquisadores e produtores discutem agricultura regenerativa, bioinsumos, saúde do solo e inovação. De 18 a 20 de agosto, no Instituto PSEG, em Piracicaba. Composhow 2026. Conhecimento que gera novas possibilidades. Hora do vôlei. Oferecimento Unimed Campinas. Entende você como ninguém. Iga Atacado. Há 60 anos, sendo referência em satisfação e economia. A seleção brasileira masculina de vôlei está realizando alguns compromissos contra o Japão e depois vai para a Itália disputar um torneio para a preparação visando o Campeonato Sul-Americano, que está previsto para começar no dia 15 até o dia 20 de setembro. Ele vai ser disputado no Maracanãzinho, lembrando que o campeão sul-americano garante vaga para os Jogos Olímpicos de Los Angeles em 2028. Nós cuidamos de cada detalhe. Nós temos harmonia. Nós fazemos juntos. Vem aí o NOS, o Núcleo de Oncologia e Saúde, com pronto atendimento da Unimed Campinas. Unimed Campinas, entende você como ninguém. Hoje é dia de super terça no Iga Atacado com ofertas especiais. Confira. Arroz Camil 5 kg tipo 1, R$19,90. Linguiça toscana sadia congelada 5 kg, R$79,90. Nesta embalagem o quilo sai por apenas R$15,98. Refrigerante Guaraná Antártica tradicional ou 0,2 litros, R$7,69. Detergente em pó Tixan Primavera ou Maciez 1,6 quilos, R$15,98. Corra, ofertas válidas somente para hoje, 18 de agosto. Iga Atacado, juntos abastecemos lares, negócios e sonhos. CBN Esportes Campinas. Oferecimento Cortag, com você construindo o mundo. Muito bem, 11 horas e 53 minutos, estamos de volta agora para falar da Ponte Preta, meu caro Antônio Lupi. A macaca que vive uma grande crise dentro, fora de campo, um ano que o torcedor ele quer esquecer que é o ano de 2026. Porque toda a festa que o torcedor fez ano passado, com o título da Série C, a campanha que foi feita, os atletas que representaram a camisa da Ponte, esse ano foi tudo pro ralo, porque o Campeonato Paulista já foi rebaixado. O time convive com problemas financeiros. E o técnico Márcio Zanardi, na entrevista coletiva, ele falou sobre a questão de cuidado, de estrutura, CT e tudo mais que a Ponte não tem oferecido aos profissionais, e tudo isso gera um impacto dentro de campo. Vamos ouvir o Zanardi. É uma série de problemas, e quando a gente fala só de salário, não é só o salário. As condições elas estão aí, né? A gente hoje, o nosso CT, está precisando de estrutura, de campo, estrutura física, estrutura de pessoas. As pessoas que estão trabalhando estão... Se nós estamos sem salário e precisando da condição, você imagina só o segurança, a tia da cozinha, o tio da limpeza. Então, assim, e esses caras precisam de mais. E nós estamos jogando por eles também. Então, assim, é muito claro, quando você não tem dinheiro para nada, falta tudo.
falta tudo. Quem é do futebol sabe, não é... O jogador não joga pelo dinheiro, eu não tô aqui pelo dinheiro. Eu já ouvi muita coisa, pô, o Zanardi recebeu 3, 4 salários, como que eu vou receber 3, 4 salários? Eu tô sem receber da mesma forma, esperando que o clube vá pagar, fazer as condições. Então, nós estamos aqui por paixão, pelo que a gente acredita. A gente tem que dar condições totais para esses jogadores, em todos os sentidos, tá? Então, assim, é uma alimentação digna, é uma condição melhor, você tem aqui problemas na fisioterapia, porque hoje você tem problemas aqui, não adianta a gente tratar com gelo e com rezadeira. Você tem que ter, enquanto está todo mundo aí com todos os aparelhos de fisioterapia, todos os aparelhos de recovery. Então, assim, a Série B ela é muito séria, ela é muito profissional, né? Hoje o nível de treinadores, hoje a gente jogou contra o Hélio dos Anjos, que tem um currículo invejável. Hoje os treinadores brasileiros perderam a oportunidade na Série A e estão descendo para a Série B. Olha quantos treinadores experientes, quantos treinadores bons tem. Então, assim, se eu for enumerar todos os problemas, o que falta, nós vamos passar a noite toda aqui, você vai falar, pô, foi isso. Mas eu já trabalhei, tá? Só para terminar, em times que nunca teve nada. Mas todo esse externo, toda essa parte mental influencia diretamente no resultado e na parte de desempenho. Foi uma entrevista muito legal do Zanardi depois da partida contra o Náutico, citando vários problemas e várias situações que acabam interferindo na questão de campo e na questão dos resultados. O torcedor já está cansado de saber. Acredito que a maioria já jogou a toalha, dificilmente a Ponte escapa. E para o jogo contra o Vila Nova amanhã, o Zanardi pelo menos tem 2 jogadores que voltam, né? O Lucas Cunha. Com todo respeito ao Lucas Cunha, mas ele não é legal não, assim, sabe? Então, mas enfim, isso não é problema meu. E o Menino Júlio, lateral direito, veio da base, tá lá querendo conquistar o espaço dele. Fora de campo, existe um movimento, e a gente já falou aqui sobre um movimento, né, da oposição que está querendo reunir assinaturas para tentar entregar ao Conselho. Na verdade, já tem as assinaturas, pelo menos colocaram fotos aqui, o nosso amigo Giovanni de Marzo, né, e o Gustavo Vale. Nosso amigo não, o seu amigo. Amigo do Carlão. Não é meu amigo não. Amigos da bola, né? Amigos do futebol. Acho que fica mais Isso, fácil. Amigos do futebol. Para tentar aí uma solução e quem sabe a saída dos atuais dirigentes. Precisa seguir ali o estatuto e quem manda em relação a essa situação é o presidente do conselho, que é o José Armando Abdala Júnior. Então a gente vai aguardar os próximos passos, mas existe esse movimento da oposição querendo aí a saída dos atuais dirigentes, do Torrano e também do vice-presidente Marco Antônio Berlim. Ponte Preta e Vila Nova, Júlio e Lucas Cunha. Volta o Carlão de Freitas. O Lucas Cunha, essa aí. A Ponte, ela precisa... Estamos num roteiro, né? Ela precisa terminar a competição, terminar esse ano, né, angustiante para o torcedor. Quando o Zanardi fala que a Série B, ela é... Todo mundo sabe que a Série B é difícil, como o Paulista é difícil. Esse ano para a Ponte, futebolisticamente, ele não existiu, né? Se a Ponte ela pudesse, sem sofrer sanções, se ela pudesse pedir licença deste 2026 para se reorganizar e voltar em 2027 numa Série A1 de Paulista e na própria Série B do Brasileiro, com certeza ela fecharia as portas neste 2026 em virtude de todos os acontecimentos. Mas ela não pode. Se ela der WO, se ela não disputar, ela vai para a última divisão, perde calendário, então ela não pode. Então ela precisa cumprir. Né? Então não é questão de Série B. Se fosse a Série C, seria da mesma maneira. A Série D, a Ponte não tem condições hoje de ter um time de futebol, de ter um futebol profissional. Né? Então tudo isso que o Zanardi falou é chover no molhado. Então a gente espera mudanças na Ponte, do jeito que está não pode ficar, seja com SAF, sem SAF, via A, via B, via C, mas ela precisa de mudanças, né, na parte diretiva, porque seja com o Marco, sem o Marco, ela precisa de mudança, não pode ficar do jeito que está. Aí para que seja um 2027, um princípio, né, uma recuperação, mesmo que seja embrionária. A Rose, final telefone 6937. Lupe, quem tem que opinar em relação à SAF é a torcida, não a oposição, é a torcida que era SAF. Manda aqui no nosso Não, mas eu não falei nada de SAF. O Emerson Dias, hoje é aniversário do Nilson Belisário, verdade isso? Mas ele faz 2 por ano. Precisa ver se é o primeiro ou se é o segundo. Registrado. Ele tem um aniversário de nascimento de registro.
O Nilson faz 2 aniversários por ano. Nossa, que loucura. Antigamente tinha muito aqui isso. Aqui é caixa de fazer louco, cara. Aqui é. Aquele ali não usa cadarço, pra você ter ideia. É uma loucura. Gente, amanhã tem mais CBN Esportes, hoje às 4 tem Arena. Um abraço a todos, até amanhã. News Truck CBN Campinas. Oferecimento Compo Show 2026. Feira Brasileira de Compostagem.